Com o incêndio da estátua do Borba Gato, uma discussão nacional surgiu sobre o que fazer com símbolos de um tempo em que atos de selvageria eram confundidos com atos de bravura e heroísmo. É o caso da biografia do Borba Gato. Agora, o que fazer com essas homenagens, hoje tão inadequadas, mas que ao tempo em que foram feitas tinham algum sentido à luz do que se sabia? Como é que as cidades vão conviver com a sua própria memória, incrustada principalmente nos grandes monumentos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente dizer que não foi o tempo todo que esses né, bandeirantes ou esses paulistas, né, bravadores, que eram, na verdade, mamelucos, né, que atuavam aqui na região de São Paulo, caçando índios, procurando ouro, procurando diamantes. Na verdade, eles naquela época não eram vistos pelos índios, que era a maior parte da população brasileira na época era constituída por índios. Eles não eram vistos como heróis, eles eram vistos como, né, selvagens que estavam ali caçando, escravizando indígenas. Agora, o que aconteceu em São Paulo, particularmente a partir do final do século XIX e principalmente do século XX, foi, de certa forma, a construção, né, desses heróis. A construção por parte de historiadores, um deles foi o Visconde de Toné, que buscava exatamente fazer com que criar uma história gloriosa para os paulistas, no momento que São Paulo crescia muito com o café, que precisava ter heróis. Isso foi muito reforçado, principalmente em 32. Isso foi muito utilizado em 32 na chamada Revolução ou Contra-Revolução Constitucionalista, né, quando os paulistas entraram em guerra contra o Brasil e precisavam criar fatores de identidade paulista, né, da população de São Paulo. E aí, então, isso foi crescendo e que chegou ao ápice no quarto centenário, né, quando, então, o quarto centenário em 54, São Paulo crescia muito com a indústria, né, tinha uma certa frustração, né, não era a capital, mas era a cidade que tinha maior desenvolvimento econômico. E isso fez com que, né, fosse exaltado, né, a figura dos bandeirantes, quase como um símbolo da identidade paulista. E aí a gente tem, você pega as estradas, quase todas as estradas aqui em São Paulo são em homenagem aos bandeirantes, né, a Pouso Tavares, Fernão Dias, né, Bandeirante, a própria Anhanguera. Bandeirante. Na verdade, não salva uma estrada aqui, né, porque depois tem o Castelo Branco, que foi o primeiro ditador, né, o primeiro presidente pós golpe militar de 64, né, salva-se muito pouco, né, aqui das nossas estradas, e os monumentos por aí. Então, a primeira questão que nós temos que recontar essa história. Isso significa, na verdade, fazer uma revisão, né, da história. Eu acho que isso é importante e que tem que anteceder a retirada das estátuas, porque eu não concordo com a retirada das estátuas pura e simples, né, simplesmente falar, vamos arrancar essa estátua, vamos derrubar, vamos queimar, né, porque, na verdade, você não cria uma reflexão mais duradoura e que seja consolidada na população. Nós temos que rever os currículos escolares, precisamos discutir cada um desses personagens, e aí, como fruto desse debate, eu acho que nós deveríamos realmente retirar as homenagens, mas não destruir as estradas, as estátuas, levar elas, por exemplo, por que não colocar todas as estátuas dos bandeirantes para a Casa dos Bandeiristas? Nós temos várias casas bandeiristas em São Paulo, entre as quais essa do Butantã, que tem um terreno grande no fundo, onde poderiam ser colocadas as estátuas, e aí então levar essa reflexão histórica, dizendo quem foi cada um deles, porque cada um tem uma história também diferente, não é todos a mesma coisa, né? Contar a história, contar, né, o papel que eles tiveram no processo de genocídio da população indígena, né, de escravidão, o papel que eles tiveram, por exemplo, na destruição das missões jesuíticas, né, quando eles cumpriram um papel um papel sujo, né, para os portugueses, né, que queriam destruir, né, as missões indígenas. Então tem uma série de coisas que vão ser discutidas, vão ser mostradas para a população, para que a gente possa, dessa maneira, fazer com que a população entenda porque as estátuas sendo retiradas. Eu vou lembrar que eu até escrevi um artigo dizendo retirar estátuas ou, vamos assim, apagar homenagens, não é uma ação da esquerda ou da direita,
É uma ação que em vários momentos da história foram feitos, né? Por exemplo, quantas estátuas de Lenin e de Marx não foram retiradas dos países da Europa Oriental depois da queda do Muro de Berlim, né? Quantas estátuas e monumentos importantes de civilizações pré-islâmicas não foram retiradas do Afeganistão quando o Talibã tomou o poder, quando o Estado Islâmico invadiu a Síria e ocupou Tamira, que era uma antiga cidade romana, foram destruídos vários monumentos romanos. Então, isso não é uma atitude democrática simplesmente derrubar a estátua. Agora, é claro que, pelo fato de não se fazer esse debate, e eu acho que essa é a minha crítica aos atuais governos do município, do estado e do país, pelo fato de não se fazer esse debate, não se tomar nenhuma providência sobre isso, grupos que se sentem ofendidos por essa história do passado, por essa mitificação, acabam agindo com as próprias mãos, o que é péssimo numa democracia, né? Então eu acho que é isso. Agora, eu ressaltei no meu artigo uma coisa que eu acho que é muito importante, que hoje nós estamos vivendo uma espécie de genocídio da população indígena. Não é com a mesma dimensão, né, do passado, né, não é escravização, mas, né, as terras indígenas estão sendo invadidas por garimpeiros, por desmatadores, né, está ocorrendo uma série de alterações da nossa legislação, retirando direitos constitucionais dos indígenas, com o projeto 480, aliás, a PEC 480 de 2007, que muda o marco temporal, né, das terras indígenas. Em suma, né, nós temos muita coisa que está sendo feita agora. Então, não é simplesmente uma questão do passado, aquilo que tá expresso, né, quando se tem vamos dizer assim, um ataque de ódio, vamos dizer assim, a esses status. Também está, de alguma maneira, se discutindo uma questão do presente. Esse é um tema que não diz respeito só a São Paulo, esse tema diz respeito ao país inteiro. São Paulo concentra mais monumentos em homenagem a Bandeirantes, porque é daqui que eles saíram, né? Então, por isso o Estado tem na sua história uma ligação visceral com esse tipo de empreitada. Quero colocar aqui na tela para você aquele que eu acho que é o monumento mais vistoso de São Paulo, mais eloquente. Aí as pessoas que são inimigas da ideia de trazer essas memórias para o presente por causa do papel hediondo que esses personagens provocaram lá para trás, elas acham que tem que destruir isso tudo. Mas eu te pergunto o seguinte, o que nós vamos fazer com isso aqui? Olha, esse é realmente um monumento impressionante, né? Mas ele está aí, é o retrato de uma bandeira, chama Monumento às Bandeiras, do italiano Vitor Brecciaret, de 1953. E eu acho esse monumento bonito, a despeito... Pode falar, Dabil. Não, inclusive ele tem, né, os bandeirantes, né, os heróis a cavalo, né, e atrás a gente vê os índios, os escravos, né, em posição subalterna. Um que parece ferido ou morto, bem no meio aí, né, que eles carregam. Né? Então, mas sabe o que eu acho em relação a isso? Por isso que eu digo que nós vamos fazer um debate, né, eu inclusive falei aqui, né, temos que pegar cada um desses personagens, cada um desses monumentos, fazer um debate sério, um debate democrático, e discutir o que fazer com cada um deles. Eu acho que não deve destruir nenhum deles, né? Alguns você põe lá num lugar meio escondido, né? Porque não tem valor artístico. Então, monumentos que não têm valor artístico expressivo, né? Que não merecem assim tanta visibilidade pública, você põe lá num museu, num lugar escondido e conta a história dele. Nos monumentos que têm valor artístico, como esse monumento às bandeiras do Brecciaret, eu acho que a gente pode fazer uma espécie de um museu a céu aberto ali, explicando ali, quer dizer, falando, né, que aquilo expressa um momento em que os bandeirantes eram exaltados como heróis, que os índios eram apresentados como pessoas que estão escravizadas, que estão submissas, fazendo com que esse monumento no espaço público seja parte do que a gente chama de uma cidade educadora, né? Ou seja, educando as pessoas a olharem e lerem esse monumento como expressão de uma época, porque veja, assim como os bandeirantes fizeram parte da história do país, é importante que as pessoas saibam que isso existiu. Nós não queremos apagar, não é o fato de eles terem sido escravistas, né, de sido genocidas, que esse fato não existiu no país e que não precisa ser mostrado. Então, as pessoas não saber disso,
né? E precisam saber Aliás, também que em certos momentos da nossa história isso foi valorizado, isso também faz parte da história, né? A exaltação paulista, né? Como é que isso se relacionou, por exemplo, com a Revolução Constitucionalista de 32, com toda a exaltação de São Paulo que teve presente no quarto centenário, né? Em 54. Então, quer dizer, a própria construção ou edificação, né, ou feitura desses monumentos, expressam também uma parte da nossa história. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, esconder isso. Temos que mostrar aí, e alguns que têm valor, no caso desse monumento, ele tem um valor artístico, ele tem também um ponto de referência urbano, que é importante. O Borba Gato também tem um ponto de referência urbano, né? Que ele fica ali naquela esquina em Santo Amaro, né? E esse aqui fica na entrada do Parque de Ibirapuera. Então, suprimir monumentos nesses lugares, eu acho que nada adequado. Nesse caso, que tem um grande valor artístico, eu proponho, inclusive, um artigo que eu escrevi há mais de um ano, né, também fala exatamente sobre isso. Esse monumento eu acho que deve ficar, mas deve ser transformado numa espécie de um monumento aonde vai se debater um pouco da história do país, né, e fazer isso parte de um circuito, né, porque isso pode ser feito como um circuito é, de, de, de memória histórica do nosso estado, né, e do nosso país. Como na Alemanha, por exemplo, as pessoas vão fazer visitas aos lugares, né, aos campos de concentração nazistas, e ali se explica o que aconteceu. Né? Isso faz parte da educação. E nos currículos escolares na Alemanha também há, né, explicação sobre o que foi o nazismo, o que foi ninguém esconde, esconde debaixo do tapete, né? Então, eu acho que nós temos que expor essa questão, expor os monumentos e, ao mesmo tempo, explicar por que eles foram feitos e como eles são equivocados como exaltação de heróis. E, na verdade, não devem ser entendidos como heróis. Embora, aliás, a propósito, né, a mesma esse coisa na Rússia, na União Soviética, o Stalin foi exaltado, até mesmo durante o período comunista, foi feita uma revisão histórica sobre o stalinismo. Né, quando o Khrushchev né, chegou ao governo, ao poder da União Soviética, se fez a desestalização, onde se denunciou o stalinismo. Então, também se suprimiram, né, monumentos, mas isso fez parte de uma revisão histórica, de uma rediscussão. Então, mesmo em países autoritários, em certos momentos, eles vão fazendo as suas revisões históricas. Agora, o que aconteceu depois da queda do muro de Berlim foi a mera destruição, né, de muitas estátuas. Mas hoje mesmo em Moscou tem lá no Parque Gorky, existe lá toda uma espécie de um cemitério de estátuas, que também de alguma maneira significa repensar esse período da história da Rússia e da União Soviética.